Era uma tarde abafada em São Paulo, daquelas em que o sol parece grudar na pele e o ar pesado não deixa espaço para a brisa. Kaká, já com ares de homem vivido, voltava depois de anos morando na Europa. A cidade lhe parecia a mesma e, ao mesmo tempo, completamente diferente. Os arranha-céus se multiplicavam, os carros se amontoavam nas avenidas, mas em seu coração a lembrança mais forte não era da modernidade, e sim das ruas de terra vermelha do bairro humilde onde crescerá. Depois de tantos títulos, gols, viagens, entrevistas, aplausos e vaias, ele sentia um chamado estranho para regressar às origens, como se algo em seu íntimo puxasse de volta para aquele cenário simples de sua infância. Dirigia sem rumo definido, apenas deixando o coração escolher o caminho. O carro avançava lentamente até que, de repente, reconheceu uma viela estreita, com casas amontoadas e muros descascados. O cheiro de feijão no fogão de lenha, o som distante de um rádio velho tocando samba, o eco das crianças correndo descalças, tudo isso o atingiu como um soco de memória. Ele parou o carro, desligou o motor e desceu, respirando fundo como se aspirasse a essência de quem ele realmente era antes da fama. A alguns quarteirões dali estava o campinho de terra batida onde aprenderá a amar o futebol. Aquele lugar fora testemunha de seus primeiros dribles, das peladas improvisadas com bola de meia, das brigas por causa de faltas inexistentes e da cumplicidade com amigos que dividiam sonhos maiores do que suas próprias vidas. Sentiu o peito apertar, tomado pela nostalgia. Decidiu caminhar até lá, mesmo sem saber o que encontraria. O caminho parecia mais curto do que lembrava. Cada esquina carregava histórias, a padaria onde comprava pão fiado, a vendinha onde trocava figurinhas, a praça onde se sentava para conversar sobre ídolos como Raí, Zico e Romário. Quando dobrou a última esquina, lá estava o campinho, ainda de terra vermelha, cercado por algumas través improvisadas com canos enferrujados e redes rasgadas. O tempo parecia ter parado, mas, ao mesmo tempo, havia uma aura de abandono. O mato crescia ao redor e poucas crianças brincavam, chutando uma bola surrada. Kaká parou diante daquela cena e sentiu uma mistura de alegria e tristeza. Foi então que algo chamou sua atenção. Um homem se aproximava lentamente, mancando, com um saco de bilhetes de loteria na mão e um olhar cansado, marcado pelo peso da vida. Ele andava com dificuldade, arrastando a perna direita, como se cada passo fosse uma batalha. Quando chegou mais perto, o coração de Kaká quase parou. Era Rafael. Rafael, o amigo de infância, o parceiro de tantas peladas, o garoto que todos diziam que tinha mais talento do que ele próprio. O menino de chute potente, visão de jogo privilegiada, dribles desconcertantes. Muitos apostavam que Rafael seria a grande estrela do bairro, talvez até maior que Kaká. Mas o destino, cruel e implacável, havia sido injusto. Uma grave lesão no joelho, somada à falta de recursos para tratamento, havia arrancado dele a possibilidade de seguir no futebol. Rafael. Kaká murmurou, sem acreditar no que via. O homem levantou o olhar, demorou alguns segundos para reconhecer aquele rosto que há anos via apenas pela televisão, estampado em jornais e revistas. Seus olhos marejaram. Ricardo, não é possível, você aqui. Foi como se o tempo tivesse desaparecido. Os dois se encararam por um instante longo, carregado de emoções contraditórias, alegria pelo reencontro, dor pelo que o tempo havia feito com um deles, surpresa pelo abismo que separava suas trajetórias. Kaká avançou alguns passos, sem pensar, abraçou Rafael. Foi um abraço forte, apertado, daqueles que tentam resgatar anos perdidos. Rafael, hesitante no início, acabou cedendo, fechando os olhos e deixando que as lágrimas corressem. No meio da rua movimentada, entre buzinas, vendedores ambulantes e curiosos que começavam a notar a cena, dois velhos amigos se reencontravam, costurando suas feridas silenciosamente. Eu não acredito que é você. Cara, disse Kaká, ainda emocionado. Quantos anos se passaram? Muitos, mais do que eu gostaria de contar. Respondeu Rafael com um sorriso tímido, escondendo a dor nos olhos. As imagens do passado invadiram a mente de Kaká como um turbilhão. Ele se lembrava nitidamente dos dias em que treinavam juntos, dividindo não apenas o campo, mas também a vida.
Quantas vezes haviam dividido um sanduíche simples porque não havia dinheiro para dois? Quantas vezes emprestaram um ao outro chuteiras gastas, rasgadas nas pontas, mas que ainda serviam para sonhar? Rafael sempre fora generoso, sempre disposto a ajudar. Ele acreditava de verdade que ambos poderiam conquistar o mundo. Mas agora, diante dele, estava um homem envelhecido antes do tempo, marcado pela dureza da vida, carregando nas costas não apenas o peso de um corpo lesionado, mas também de sonhos quebrados. Você está vendendo bilhete de loteria? Perguntou Kaká, tentando esconder a surpresa. É o que sobrou para mim. Respondeu Rafael, sem rodeios. Depois da lesão, você sabe, minha família não tinha dinheiro para pagar médico. Eu tentei trabalhar em várias coisas, mas sempre foi difícil. A perna não ajudava. Hoje eu caminho por aí, vendendo sorte que eu mesmo nunca tive. Kaká sentiu um nó na garganta. Ele, que havia conquistado o mundo, ergueu taças, viveu em palácios. Agora via o amigo de infância lutando para sobreviver com dignidade. Era um contraste cruel. Eu sinto muito, Rafa, murmurou, com a voz embargada. Rafael deu de ombros, tentando disfarçar. A vida é assim. Uns sobem, outros caem. Não tem explicação. Houve um silêncio pesado entre os dois. Mas, apesar da tristeza, havia também uma centelha de algo maior. A lembrança da amizade verdadeira que o tempo não conseguiu apagar. Rafael ainda lembrava de como era rir até tarde da noite, de como sonhavam em jogar juntos em grandes estádios, de como acreditavam que o futebol poderia ser o passaporte para um futuro melhor. Você ainda joga, Rafa? Nem que seja uma pelada de vez em quando. Arriscou Kaká, na esperança de encontrar uma faísca de paixão nos olhos do amigo. Rafael balançou a cabeça, amargo. Não consigo mais. Cada vez que vejo uma bola, sinto uma dor aqui dentro. Apontou para o peito. É como se tudo me lembrasse do que eu perdi. Eu até tento não odiar o futebol, mas às vezes eu não consigo. Kaká suspirou fundo, sem saber o que dizer. Queria encontrar palavras de consolo, mas nada parecia suficiente diante daquela história de vida quebrada. Então apenas colocou a mão no ombro do amigo e disse: Eu estou aqui agora, e não vou deixar você sozinho. As lágrimas escorreram discretas pelo rosto de Rafael. Por tantos anos ele havia carregado sozinho a dor, acreditando que ninguém se importava. E, de repente, aquele velho amigo, agora ídolo mundial, estava ali, olhando para ele não como uma estrela, mas como o garoto de infância que dividia o lanche e os sonhos. Aquele abraço, aquele reencontro, não apagava o passado, mas reacendia uma chama esquecida, a de que a amizade verdadeira é capaz de atravessar as tempestades da vida. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Os gritos das crianças jogando bola ecoavam pelo campinho, misturados com a música de um rádio distante. E, no meio daquele cenário, Kaká e Rafael permaneceram lado a lado, em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Eles não sabiam ainda, mas aquele reencontro seria o início de uma nova história, não de glórias individuais, mas de cura, esperança e redenção. Na manhã seguinte ao reencontro inesperado, Kaká acordou ainda com a imagem de Rafael na mente. Era como se o rosto marcado pelo cansaço do amigo tivesse se gravado em sua memória, e cada lembrança da noite anterior latejava em seu coração. Ele não conseguia parar de pensar no contraste entre os dois destinos, um que havia alcançado a glória nos maiores estádios do mundo, e outro que, apesar de um talento inegável, havia sido esmagado pelas circunstâncias da vida. A diferença era cruel, mas o que mais o doía era sentir que, de alguma forma, ele também havia sido parte desse esquecimento. Talvez nunca tivesse notado a ausência de Rafael nos torneios juvenis seguintes, porque estava ocupado demais correndo atrás do próprio sonho. A vida, impiedosa, havia separado dois garotos que um dia juraram nunca se abandonar. Determinou-se, então, a não deixar que o reencontro fosse apenas um choque passageiro. Queria saber mais, ouvir mais, mergulhar na história de dor e resistência do amigo. Assim, decidiu ligar para Rafael logo cedo. O telefone demorou a atender, e
por um momento Kaká pensou que o amigo tivesse se arrependido de compartilhar seu número. Mas quando ouviu do outro lado a voz rouca e desconfiada, um alívio atravessou seu peito. Rafa, sou eu, o Ricardo. Disse, usando o nome de infância que quase ninguém no mundo do futebol ainda lembrava. Você tem algum tempo hoje? Eu queria estar com você, conversar melhor. Houve uma pausa longa, quase desconfortável. Rafael suspirou antes de responder. Não sei se tenho muito a dizer, Ricardo. Mas se você quiser ouvir, eu apareço. Onde? Kaká insistiu em escolher um lugar simples, que não intimidasse. Sugeriu um restaurante de comida caseira, daqueles cheirosos, com mesas de madeira gastas e toalhas quadriculadas, onde trabalhadores do bairro se reuniam ao meio-dia. Não queria nada luxuoso que pudesse reforçar o abismo entre os dois. Queria apenas partilhar o básico, como faziam quando dividiam um pão francês e uma garrafa de guaraná nas tardes quentes. A hora marcada, Kaká já estava sentado, com boné e óculos escuros para evitar olhares curiosos. Viu Rafael entrar mancando, com roupa simples e um ar tímido, quase envergonhado. O contraste entre os dois era gritante. Um parecia ter carregado o peso do mundo sem recompensa, enquanto o outro, mesmo disfarçado, trazia a aura de quem conquistara tudo. Mas ao se olharem, os papéis desapareceram, e restaram apenas os meninos do campinho de terra. Sentaram-se. O garçom trouxe 2 pratos de arroz, feijão, bife acebolado e batata frita. O cheiro se espalhou pela mesa. Por alguns segundos, o silêncio reinou. Até que Rafael, quebrando a barreira da vergonha, começou a falar. Você sabe, Ricardo, quando eu caí naquele treino, eu pensei que fosse só mais uma dorzinha, daquelas que passam depois de uns dias. Mas não passou. Meu joelho nunca mais foi o mesmo. Eu tinha 15 anos, cheio de sonhos, e de repente vi tudo escorrer pelos dedos. Minha família não tinha dinheiro para médico especializado. Fui em posto de saúde, em curandeiro, em todo canto. Mas nada. E quanto mais eu via você e outros amigos avançando, mais eu me fechava. Eu não queria que ninguém me visse assim, mancando, derrotado. Kaká escutava em silêncio, engolindo seco a cada palavra. Não queria interromper, porque entendia que aquelas memórias doíam mais a cada vez que eram revividas. Eu tentei trabalhar em oficina, tentei ser ajudante de pedreiro, vendedor em feira, mas sempre a mesma história. Meu corpo não aguentava. E aí sobrou a rua. Sobrou vender bilhete de loteria. Rafael riu amargo. É engraçado, né? Eu vendendo sorte pros outros, quando nunca tive a minha. Kaká sentiu o peito queimar. Ele queria dizer que não era verdade, que Rafael ainda tinha valor, mas sabia que seria inútil interromper. O amigo precisava desaguar aquela dor guardada por tanto tempo. E sabe o que é pior? Continuou Rafael, encarando o prato como se falasse com a comida. Eu comecei a odiar o futebol. Aquilo que era minha vida virou veneno. Eu não conseguia nem passar em frente de um campinho sem sentir raiva, porque me lembrava de tudo que eu podia ter sido. Eu não queria ver bola, chuteira, nada. Era como se cada grito de gol